passo a palavra pelo tempo de até 10 minutos para o deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, para a inquirição da testemunha Alan Duarte. Boa noite a todos. Estamos aqui há muito tempo já. Quero cumprimentar o doutor Alan Duarte, os parlamentares todos, inclusive a deputada Flor de Lis, a advogada Janira, o advogado Anderson. Queria colocar uma primeira questão para o relator também, o Alexandre. Eu como membro do Conselho de Ética e deputado de 6 mandatos, né, quero dizer o seguinte: aqui não é o tribunal de júri. A diferença, esses detalhamentos todos estão sendo feitos e tal, caberiam, sim, no julgamento propriamente. Né, com todo o delegado certamente irá depor a primeira delegada, que depois, ontem, né, e outras testemunhas todas. Às vezes um julgamento desse demora uma semana. Entende? E agora, o Conselho de Ética é outra coisa, porque aqui nós não vamos chegar ao ponto de ter uma decisão que vai condenar ou absolver a deputada por causa das provas criminais e tal, todo o conjunto apto de testemunhal e etc., que vai determinar, inclusive, uma dosimetria de pena, se for condenada. Certo? Então, aqui não, o Conselho de Ética ele trabalha com o Código de Ética Parlamentar. E aqui nós vamos trabalhar a ideia de que, se a parlamentar cometeu uma quebra de decoro parlamentar e se tem uma autoria ou um mandonismo de crime de homicídio, então o Conselho vai deliberar e o plenário vai deliberar. Não só o Conselho. É o plenário que delibera. Né? Eu já vi vários casos aqui, a grande maioria são advertências, etc., mas nós já tivemos cassações. Por exemplo, o presidente da casa, o deputado Eduardo Cunha, ficou 11 meses aqui no Conselho de Ética, entende? Por um crime. E sabe por que ele foi condenado? Porque ele mentiu. Inclusive, deputado Alexandre Leite, hoje de manhã, o deputado Daniel Silveira mentiu. Porque logo em seguida à nossa audiência, o repórter do antagonista colocou no ar, já vou adiantar isso, entende? Um áudio gravado com ele, em que ele disse que não gravou o delegado Valdir e entregou ao presidente da República. Lá ele se vangloria e está lá gravado em entrevista. Então, até isso, mentir, pode dar cassação de mandato, certo? Como aconteceu com o Eduardo Cunha. Nesse caso aqui, o problema é o seguinte: o impacto desse fato é enorme para o Congresso Nacional, para o Parlamento, para a instituição. É enorme, porque um membro do Parlamento está sendo acusado de ser um mandante de um crime, entende? Que teve uma brutal repercussão. E é evidente que, por todos os detalhes, e eu não vou fazer julgamento de valor aqui, farei na hora da discussão concreta, né? Mas quero dizer o seguinte: tem uma disputa de dinheiro e poder que está atrás desse processo, certo? E tem coisas que são muito explícitas, porque não foi um crime em que a vítima foi assassinada e alguém fugiu. Entende? Não foi isso. A arma do crime estava dentro da casa, com o filho. Então, tem todo um conjunto de questões testemunhais, né, que são muito graves. Por exemplo, o sumiço dos celulares da própria vítima, da parlamentar e de outros é um indício muito grave, né, de que quem não deve não teme. Os celulares seriam encontrados imediatamente, entende? Então, não há por que dizer que
O crime não está dentro do próprio processo, quer dizer, está dentro de casa. E quem tinha papel determinante lá, pelo conjunto de oitivas, pelo que eu ouvi a tarde toda, pelo que eu já ouvi na imprensa e tal, sem dúvida, era a própria vítima, né? E a parlamentar que está na tela nesse momento. Então, é óbvio que o Conselho vai fazer um julgamento aqui se houve, entende, de fato, uma responsabilidade da pessoa num crime de homicídio em que o parlamento não pode ele perdoar, porque ele não vai condená-la a pena nenhuma. Quem vai condenar, se houver as provas contundentes do crime, é o juiz, entende? E é o tribunal do júri. Então, aqui não, aqui ou se cassa o mandato ou não. Tem um problema real, é que a imunidade parlamentar é diferente de impunidade parlamentar. E isso traz um imenso desgaste ao parlamento brasileiro. É evidente, né? Quer dizer, todos os outros membros da família foram presos, foram inquiridos, a maioria esmagadora, que tinham responsabilidade direta e tal, foi presa. Tem uma boa parte, né? A parlamentar ela tem imunidade, então ela está protegida pela imunidade parlamentar. E isso está causando um enorme desgaste. Então, eu queria colocar o seguinte: todos esses detalhes que os advogados, muito competentemente, querem extrair do doutor Alain Duarte e tal, é absolutamente injusto do julgamento do tribunal. Aqui, ele tem muito menos valor. O relator até já colocou essa questão. Quer dizer, não é que nós não vamos ouvir as provas testemunhais, não é que nós não vamos ouvir a versão, haverá total direito de defesa, mas alguns detalhes que levam ao crime, aqui no julgamento, o julgamento no Conselho de Ética e no Congresso Nacional é um julgamento que tem base jurídica, mas é de caráter político. Ele não é criminal. Então, aqui eu quero dizer o seguinte: por tudo que eu ouvi, né, e eu ouvi bastante aqui, o delegado Alain conclui na sua fala final que a imagem da parlamentar, que é também pastora e tal, idílica, generosa, altruísta, né, se revelou uma personalidade exatamente avessa a essa faceta, que é perigosa, dissimulada, manipuladora, desvirtuada. Usou vários adjetivos, né? E, para isso, ele formou, me parece, a sua opinião a partir das testemunhas, das contradições que foram encontradas e das provas materiais. Porque tem a compra da arma, tem a cessão de dinheiro, né? Tem o jogo interno da culpabilidade, das vantagens de lá e de cá. Então, não há um inimigo, não há um criminoso que fugiu, deu um tiro, fugiu. Não existe essa figura, né? A figura está dentro do processo, né? E quem tinha poder no processo me parece bastante claro. Audio Jungle.